Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje eu deixo mais uma palavra de Deus para vocês aqui. Hoje eu quero passar para vocês a palavra de João, capítulo 3, versículos do 13 ao 21. Então deixa eu ler aqui para vocês. João, capítulo 3, versículo 13 ao 21. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Então, irmãos, essa passagem aqui na Bíblia, ela fala do Senhor Jesus, né? Fala aqui que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo, né? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. E Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu único Filho para que pagasse pelos nossos pecados. Então todo pecado nosso foi pago por meio de Jesus Cristo na cruz. Então, Deus nos ama tanto que entregou o seu único Filho para que, na cruz, levassem todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todo o mal que foi feito na terra e até hoje é feito, até hoje o pecado foi pago por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus, ele levou consigo na cruz o peso do pecado. E quem acredita nele não está condenado, mas o que não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Então, meus irmãos, nessa passagem deixa claro que às vezes a gente é preso ao pecado, a gente é escravo do pecado, né? E Jesus, ele levou os pecados consigo na cruz. Ele pagou o preço do pecado. Então não devemos mais ficar presos no pecado, porque Jesus já levou na cruz consigo. E a gente somos meros pecadores. Mas não é por isso que não vamos ser salvos. A gente tem pecado, sim. E a gente tem que aceitar que somos pecadores, em nossas orações nos arrepender, porque Jesus já foi crucificado e o sangue do Cordeiro foi lavado na cruz.
e consigo os pecados foi lavado. Então a gente tem pecado, a gente somos pecadores, não tem como a gente omitir isso. A gente somos pecadores, meros pecadores. Porém, Jesus veio para nos livrar do pecado. Se arrependermos de coração perante a Deus e em nome de Jesus Cristo, a gente entregar os nossos pecados e aceitar que Ele é o nosso Salvador e que os pecados nossos foi lavado na cruz com o sangue do Cordeiro por meio de Jesus Cristo, a gente tem a salvação perante a essa crucificação de Jesus. Pois Jesus foi condenado em nosso lugar. Pois ali na cruz teríamos que estar nós. Mas Deus amou tanto nós, nos ama tanto, que enviou seu Filho para que, em vez de nós fossem condenados, Jesus foi condenado na cruz no nosso lugar. E Jesus aceitou o que o Pai ordenou. Tanto é que ele diz, né? Que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ali ele estava seguindo a vontade do Pai. A vontade de Deus. E ele era Deus. Ele veio em forma de homem, mas ele era Deus. Então, ele podia não aceitar. Mas não. Jesus nos amou de uma forma tão imensa que aceitou a carregar esses pecados, essa dor na cruz por nós. E todo aquele que nele crê, e crê que o pecado foi levado na cruz do Calvário, terá vida eterna. E por meio de Jesus Cristo, todos nós que nele crê seremos salvos. Teremos a vida eterna, irmãos. Então, tem muitos irmãos que ficam presos aí no pecado, né? Não se arrependem do pecado, acham que são escravos do pecado, e às vezes não acreditam, né, que terá a vida eterna, não acredita que Jesus já pagou por nossos pecados, né? E muitas vezes vivemos presos nisso, vivemos presos, escravos do pecado. Mas não devemos, desculpa, não devemos aceitar isso, pois o pecado já foi levado, o pecado já foi pago já, e foi pago muito caro. Jesus pagou o preço por nós, irmão. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho para passar todo aquele sofrimento na cruz em nosso lugar. Jesus pagou o preço. Então, irmãos, devemos pensar nessa palavra e refletir que não devemos ser escravos do pecado. Devemos se arrepender todos os dias e crer que Jesus já levou nossos pecados. Todos os dias devemos orar e pedir para Deus, em nome de Jesus Cristo, para que perdoe os nossos pecados. Não é o pecado que vai nos condenar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, né? Jesus veio para salvar. Os fariseus esperavam o Messias como fosse um soldado, né, do exército, né, que nascesse como um rei. Não, Jesus, ele nasceu na manjedoura. Jesus nasceu da família de um carpinteiro, né? E ele é manso e humilde de coração.
Então os fariseus não acreditavam porque Jesus nasceu em Nazaré. Eles esperavam um rei, um soldado do exército que viesse para condenar todo mundo que estivessem no pecado, que estivessem em transgressões. Mas Jesus era diferente. Jesus veio para amar o mundo, para salvar aqueles que estavam nas trevas, né? Então, irmãos, o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco é infinitamente sem tamanho. E temos que deixar que esse amor penetre no nosso coração e nos faça tornar pessoas melhores, pessoas humildes e mansos de coração, como Jesus foi. Amar ao próximo, querer o bem das pessoas, né? E com isso, a gente seguir os exemplos de Jesus, né? Jesus amava a todos, sem distinção. E nós somos meros pecadores amados por Ele, irmãos. Deus nos ama de uma tal maneira que não conseguimos pagar esse amor se quiséssemos pagar. E a única coisa que Jesus pede, que Jesus quer, que Deus quer, é que seguimos os seus mandamentos, a tua lei, né? E que se estivermos no pecado, não esquecemos de pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu te peço perdão, meu Deus, todos os dias. E se crermos em Jesus como nosso Salvador, seremos salvos e teremos a vida eterna. Foi para isso que ele veio ao mundo como homem. Deus se fez homem para nos salvar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém.